Boa noite, caros alunos do Triex. Ao longo das aulas aí vai chegando mais gente, espero, mas com os senhores aqui já dá para fazer uma aula bacana, bacana, bacana. E a aula de hoje vai ser sobre lavagem de dinheiro, que é a lei número 9.613, que ao longo dos anos, até chegarmos aqui em 2025, ela já foi alterada diversas vezes. E aí, devido ao passar do tempo, algumas características da própria sociedade vai mudando mesmo e a gente precisa atualizar algumas leis. Isso tem acontecido em todas elas, tanto no Código Penal quanto organização criminosa também, que o pacote anticrime veio aí, deu uma mudada nela, mas também já foi revogado algumas coisas. E a lei de lavagem de dinheiro também não fica para trás, porque com o avanço da tecnologia, avança-se também as formas de você lavar dinheiro, de você tornar o dinheiro que é ilícito, lícito. Mas na verdade não é que transforma ele em lícito, dá uma aparência de licitude, quando na verdade ele vai continuar sendo ilícito, porque a origem dele é ilícita. E aí quando a gente parar para pensar, tá, por que o termo lavagem de dinheiro? Por que lavar dinheiro? Como assim? De onde vem? Como surgiu? E a gente tem algumas teorias. Eu vou falar a mais famosas dela, a mais famosa dessas teorias, que é a do nosso famoso Al Capone lá nos anos 20, que devido a uma lei que tinha lá, né, a lei seca, que de vez em quando acontece com a gente aqui em relação à bebida alcoólica, né, tinha essa lei lá nos Estados Unidos, lá no estado onde ele morava, e ele aproveitou para vender bebida alcoólica por debaixo dos panos, também drogas, mexia com prostituição também. Só que a fiscalização lá sempre foi muito mais avançada que qualquer parte do mundo. Então o que que acontecia? Ele tinha que transformar esse dinheiro que ele vinha lícito de uma forma lícita, até por causa da fiscalização e para poder justificar a condição financeira dele, que era altíssima, né? E aí, qual foi a grande sacada que ele teve? Lá em 1928, ele abriu uma rede de lavanderia. Por que uma rede de lavanderia? Porque as pessoas que lavavam roupa lá nessa lavanderia, eles pagavam em pequenas quantidades de dólar, pequenas quantidades. E aí, era a mesma forma que ele vendia a droga, que é a questão da prostituição, que ele vendia a bebida alcoólica dele também. E aí ele conseguia fazer esses depósitos sem levantar grandes suspeitas. É claro que isso ao longo do tempo caiu por terra, né? Foi verificado tudo isso e aí a justiça pegou ele. É claro que por tantos outros crimes. Bem, feita essa pequena introdução de onde vem esse termo de lavagem de dinheiro, vem justamente da lavanderia, né? Ele criou uma rede de lavanderia, então o termo pegou, né? Lavagem de dinheiro. Ele usava a lavanderia para lavar dinheiro, né? Para tornar aquele dinheiro que era ilícito, tornar não, dar aparência de lícito, dar aparência de um dinheiro oriundo de negócios lícitos, né? Do ramo comercial, da indústria, tanto faz, mais lícito. E aí, nós temos que, quando a gente traz isso para o cenário brasileiro, essa questão da lavagem de dinheiro, nós temos três gerações. Por que gerações? Porque ao longo do tempo, como eu havia falado, a tecnologia surgindo, a globalização acontecendo, novas formas de crimes acontecendo, a gente teve, lá no início da lei de lavagem de dinheiro, de outras leis que vieram, a gente teve a geração que o crime antecedente, porque na verdade a lavagem de dinheiro é um crime acessório, né? Para o crime de lavagem de dinheiro acontecer, é preciso que aconteça um outro crime anterior a ele, que faz com que o dinheiro seja ilícito por isso, porque vem de um crime. Então, o crime de lavagem de dinheiro é um crime acessório, é um crime derivado, porque surge de um outro crime. Então, quando a gente fala em primeira geração do crime de lavagem de dinheiro, a gente tem um antecedente que na verdade vai ser o único crime que existia na época, né? O crime que surgia essa questão da lavagem de dinheiro era o tráfico de drogas. Estava tipificado assim na lei. Então, qualquer outro crime passava ileso, porque o crime lavagem de dinheiro tinha como antecedente, ou de onde ele era acessório, tráfico de drogas. Com o passar do tempo, foram percebendo que existiam vários outros crimes que davam vazão a essa questão de lavar o dinheiro para dar a aparência a esse dinheiro de ilícito. O que que acontece? Vieram novas resoluções, novas leis
que deram um rol taxativo de crimes. Não era todo crime. Lá na lei tinha o crime que podia dar vazão ao crime de lavagem de dinheiro. Era um rol taxativo. Ele morria ali. Não dava, não dava para inventar um outro crime que não tivesse ali. Se tivesse ali, dava para imputar o lavagem de dinheiro. O que não tava, não dava. E aí, na terceira geração, a gente tem a ideia de que qualquer crime que vá fluir, que vá surgir dinheiro ilícito, vai dar a possibilidade de também dar o crime de lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais. Até aqui a gente está entendendo o que está acontecendo. Três gerações. Três gerações. O crime antecedente da primeira geração era tráfico de drogas. O crime antecedente da segunda geração era um rol taxativo, tinham lá os crimes previstos taxativamente, eram aqueles e só aqueles. E aí na terceira geração a gente tem onde o crime antecedente é qualquer tipo de crime, qualquer time é crime. Pode ser, na verdade, qualquer tipo de infração penal. Que infração penal é gênero, onde se divide em duas espécies, que é o quê? Contravenção e crime. Então qualquer crime que você faça, como por exemplo, tráfico de drogas, que aí você quer usar aquele dinheiro de forma lícita, você vai por meio do crime de tráfico de droga ter um outro crime que é independente, eles não vão se confundir nem se juntar em momento algum. Quando você prende alguém nessa circunstância, ele vai estar preso por tráfico de drogas, e aí se ele tiver feito os procedimentos necessários para ter a questão também da lavagem de dinheiro no meio, vai ser independente. E vários outros também, se tiver ali cometido. Os crimes eles não vão se comunicar nesse sentido de serem um colado no outro, um junto ao outro, não. Eles vão ser independentes, vão ser tipificados independentemente um do outro. E aí, a gente tem o ciclo da lavagem de dinheiro, que são três fases. Esse ciclo vai acontecer em três fases. A primeira fase é a colocação, que em inglês placement. Isso eu não estou inventando, viu, pessoal? Essa parte do inglês é porque pode cair em prova mesmo, viu? Pode cair em prova desse jeito. Temos a ocultação ou dissimulação também, que é o layering. Repitam comigo, layering. Nossa, que bonito, eu gostei. E temos a integração, integration. Integration. Bread. Então, são as três fases do ciclo da lavagem de dinheiro. A colocação funciona como? Quando? Eu vou explicar para vocês agora. Essa colocação é quando você já cometeu o crime, você pegou esse dinheiro e você coloca num banco. As grandes organizações vão colocar geralmente em bancos fora do Brasil, em paraísos fiscais, né? Onde não há a taxatividade de taxas de tudo isso como aqui no Brasil há, né? Então eles jogam para fora. Eles estão colocando um dinheiro, ou seja, um dinheiro que eles conseguiram de forma ilícita, estão colocando lá. Geralmente ele vai acontecer simultaneamente com a próxima fase, que é a ocultação. O tempo que ele vai ficar lá parado, esperando para que o criminoso pense no que ele vai investir, é o tempo que está acontecendo na segunda fase, que é de ocultação. Na maioria das vezes ele vai acontecer simultaneamente com a primeira fase, que é a da colocação. Quando ele pega esse dinheiro, retira desse banco e investe naquilo que ele planejou, como por exemplo, uma loja, por exemplo, o Boticário, ele conseguiu lá, pegou o dinheiro, investiu e montou a franquia o Boticário. O que ele está fazendo? Ele está integrando o dinheiro, fazendo com que ele circule de forma honesta, lícita, honesta não, né? Lícita. Ele vai estar circulando no meio comercial lícito. Então as três fases são essa: colocação, quando ele pega esse dinheiro ilícito e ele coloca numa conta. Temos a fase da ocultação, quando ele deixa lá, está oculto, está lá, ele está ilícito. E temos a integração, quando ele finalmente vai colocar esse dinheiro para trazer dinheiro de volta. Um grande exemplo que eu tenho também, que eu lembro, eu sou torcedor do Corinthians, era porque eu não assisto mais futebol, depois das bets aí, se tornou um esquema fraudulento. A compra do Tevez, para quem gosta de futebol, dos meninos, as meninas também não sei se gostam, que o presidente do Corinthians, eu acho que tinha um presidente, não sei se era o André Sanches, mas não era não, e tinha o que era um estrangeiro, que eles usaram de dinheiro ilícito
de organizações criminosas para comprar o Tevez. Aí o dinheiro que vinha através do patrocínio depois dele, da venda de camisa, de tudo isso, através do trabalho do Tevez, do Carlito Tevez, ele lavava o dinheiro. É um exemplo que tem aqui, é preso na minha cabeça, porque era de algo que eu vivia no momento. E quando estourou, todo mundo ficou sabendo que o dinheiro que estava sendo comprado tais jogadores e que estava sendo patrocinado o próprio Corinthians era de dinheiro ilícito, ou seja, era uma lavagem de capitais ou lavagem de dinheiro. Vocês estão conseguindo entender até aqui como funciona? Porque vai ficar pior. Essa parte é a parte que dá para entender tranquilamente. As fases? Meio que sim, porque o ciclo dele, tu vai pegar o dinheiro lícito, tu vai ter que guardar ele em alguma instituição financeira. Então meio que vai ser na ordem, mas são independentes. A ocultação, depois você pega ele, que você deposita ele, que ele tá lá guardadinho, esperando o momento de agir. Não tem como inverter a ordem, entendeu? Não vai ter como. Agora a gente tem uma outra situação aqui, falando de inversões de ordens, é que existe a lavagem de dinheiro, mas também existe o inverso quando o dinheiro é lícito e você usa o dinheiro lícito para criar situações de crime. Como, por exemplo, quando você financia organizações criminosas. Por exemplo, você tem uma grande loja, uma grande rede de lojas, e você aí com as vendas normais dos produtos daquela loja, você pega esse dinheiro e investe em organizações criminosas para fazer certos tipos de situações. Então existe o contrário também da lavagem de dinheiro. Existe o inverso disso, é bem bacana. Ah, e aí, a gente agora vai partir, dada essa introdução, a gente vai partir para a lei propriamente dita, para os artigos da lei, que vão ser aí, são poucos artigos, são 18 artigos só, mas tem artigos aí com vários parágrafos. Tem uns artigos que são bem técnicos, que eu não vou nem falar muito deles aqui, porque a gente vai ficar meio que boiando, só lendo, lendo, lendo. Aí o pouco que eu explicar para vocês também vai ser meio que em cima da lei, que vai ser só chover no molhado. Mas a gente vai recortar de cada partezinha desses artigos alguma coisa que vai dar luz. Porque o crime de lavagem de dinheiro são divididos em capítulos. Por exemplo, esse aqui é dos crimes de lavagem ou ocultação de bens de valores. Aí a gente vai ter mais lá na frente, ó, disposições processuais especiais. Isso aqui é bem técnico. Isso aqui eu prefiro que vocês leiam em casa para vocês acompanhar, porque olha o tanto de artigo, ó. É muita coisa. Aí dos efeitos da condenação. Aí eu vou dar umas pequenas pinceladas. Aí dos bens, direitos ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro. Aí vai ter das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Vai ter também da identificação dos clientes de manutenção de registros. Da comunicação de operações financeiras. É uma lei que vai ter 18 artigos somente, mas que ele vai ser desdobrado em vários incisos, em vários parágrafos, em várias alíneas. Então, hoje eu queria tratar de algumas questões para a gente fazer questões mesmo, mas só que nem vai dar porque é um assunto muito extenso. Eu tinha combinado com o Wesley hoje das duas aulas para a gente poder abordar bem legal e fazer no final 10 questões ali para a gente conseguir ver se a gente aprendeu de verdade. Mas como eu vou poder ficar só nesse primeiro horário, devido a algumas situações aí, a gente vai dividir em duas aulas. Na próxima aula de legislação extravagante, aí eu venho com o finalzinho dessa aula já trazendo as questões para a gente trazer à luz das ideias aqui, todo o entendimento que a gente vai levar daqui hoje. E aí no primeiro artigo já tem conceituando o crime de lavagem de dinheiro e vai ser justamente no primeiro capítulo que justamente vai falar disso, do crime em si. Depois vão ser coisas totalmente técnicas, mas que caem muito em prova, porque essa lei aqui é um prato cheio de pegadinhas que dá para fazer em provas, quando cai essa lei. Nossa, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer o candidato se perder por diversas vezes. E aí vai estar assim, ó. Artigo 1º, ocultar ou dissimular a natureza, ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização,
a disposição, a movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Essa lei aqui foi dada pela nova redação da Lei número 12.683 de 2012. Porque a lei anterior, ela mudava bem aqui, que era o que eu estava falando para vocês. Era tudo isso aqui do começo e na hora que falava de infração penal aqui, era de crimes. Só que aí a gente sabe que existe o jogo do bicho que não é um crime, é uma contravenção penal. E como que eu consigo então, se não está na lei, fazer com que esse dinheiro que era tornado, que era dado a aparência de lícito, mas não era porque vinha do jogo do bicho, que é um jogo de azar, como que eu ia fazer? Como que a lei ia permitir isso? Por analogia, não dá para não dá para fazer. Não estou falando de interpretação analógica, estou falando de analogia. Lá no Código Penal vocês vão trabalhar muito isso. O professor de vocês é top de direito penal, ele vai explicar, eu não sei se já explicou, vai explicar muito bem. E aí, teve essa mudança justamente de infração penal pela coisa que eu estava falando para vocês, que não dava para pegar algumas contravenções penais e fazer com que tivesse logo após, por ser um crime acessório lavagem de dinheiro, não dava para colocar como lavagem de dinheiro, justamente pelo fato de que ele é um crime acessório, ele vem depois de outro crime acontecido. Depois de outro crime. E eles não se confundem, eles são totalmente independentes. A pessoa que fosse presa pela questão da lavagem de dinheiro, ela também seria tipificada como, por exemplo, no jogo do bicho, como uma contravenção penal, que não dá reclusão, mas dá detenção, né? É um crime mais leve, então de cadeia não dá nada praticamente. Não, não dá nada na verdade, não dá cadeia. Dá pena de multa, dá serviços comunitários, que a gente falou na aula de ontem, né? Que é uma sanção, que não é uma forma de remissão do preso, isso fazendo uma inter-relação com o código, com a LEP. E aqui a gente já vai ter, ó, a pena, reclusão de 3 a 8 anos. Vocês lembram que eu falei da outra lei da organização criminosa, de também lei extravagante, que a pena era de 3 a 8 anos. Aqui já é de 3 a 10 anos. Digamos que o cara foi preso por organização criminosa, foi tipificado lá e foi tipificado depois aqui em lavagem de dinheiro. A pena que ele pegasse aqui, com a pena que ele pegasse lá, ele iria somar e a partir dali iam ver depois como seria a progressão de regime e tal, tudo junto. Mas iriam somar as duas, porque eles não seriam dependentes um do outro para a questão da, da, da pena. Ah, e outra coisa também, lembrando aqui agora, para eu ter uma sentença condenatória aqui na lavagem de dinheiro, não é preciso que o crime antecedente que deu origem à lavagem de dinheiro já tenha sido julgado, não. Não se comunica nesse sentido. Não se comunica. Eu posso ser condenado aqui e não ser condenado ainda lá, e eu nem preciso saber quem foi que fez o primeiro crime. Nem preciso. Como assim, professor? Não precisa saber? E como é que faz? É porque existem organizações onde cada um tem um papel. Aqui eles venderam a droga, por exemplo, vamos colocar tráfico de droga porque eu acho que é o exemplo mais clássico que a gente tem. Aqueles venderam, aqueles que eu não sei quem são, venderam as drogas. O cabeça tá com o cabeça, que é o chefe da organização, pega esse dinheiro e aí a partir dali ele vai fazer a lavagem de dinheiro até com outras empresas feitas, criadas só para lavagem do dinheiro. Vocês entenderam que muitas das vezes eles não vão pegar quem vendeu a droga, os traficantes? Mas aí, se eu tivesse que ser dependente totalmente do crime anterior, como que eu ia conseguir fazer com que os responsáveis pela lavagem, pela ocultação, pela dissimulação, como que ia fazer que esses fossem condenados ou pegos? É interessante isso, né? Quando eu estava estudando essa lei, eu já estudei ela por diversas vezes, até para a prova que vocês agora estão se preparando para fazer, e eu já assisti essa aula com uns 10 professores diferentes, eu não estou exagerando, com uns 10 professores diferentes. E é legal que todos eles falam, o legislador na hora não, porque ela foi modificada ao longo do tempo, mas ao longo do tempo foi pensando nessas situações, no caso prático, tá, mas e se acontecer tal fato? Não está tipificado na lei, se não está na lei eu não posso fazer nada, né? E aí eles acabam pensando nessas coisas, eu fiquei muito, cara, que interessante isso, né? Não é preciso que o crime anterior já tenha sido transitado em julgado, não.
para esse aqui ser transitado em julgado por lavagem de dinheiro. Olha que interessante. É bom, é bom, é bom. É bom quando a gente estuda e que a gente aprende. Toda vez que eu termino de estudar, que eu vi que eu entendi e não que eu decorei, eu fico feliz demais, tá doido? E eu espero que os senhores aqui saiam com essa mesma sensação que eu tô aqui, de leveza, de paz comigo mesmo, de ter aprendido a matéria e de na hora oportuna, que é justamente na hora da prova, chegar lá e ó, fazer o certo. Errar e chorar no outro dia. Não, não, o certo é passar, né? O certo é passar. E aqui, ó, eu trouxe algumas informações acerca das características do crime de lavagem de dinheiro. O, o objeto jurídico tutelado é a administração pública. O crime é contra a administração pública. O sujeito ativo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. O sujeito passivo é o próprio Estado. O Estado sempre vai estar no polo passivo dessas situações, desses crimes contra a administração pública. E a consumação do delito é da simples ocultação. Já consumou-se o delito. Ou seja, é preciso que haja dolo para você ter o crime de lavagem de dinheiro. Professor, de forma culposa tem como? Não, não tem. Precisa de dolo. Na forma culposa teria que ser por imprudência, imperícia e... Tem mais um termozinho. Imprudência, imperícia... Rapaz, o Fagner tá aqui só... A língua dele tá coçando. Deixa eu falar, professor. Negligência. É isso aí, Fagner. É isso aí. E aqui não cabe, no crime de lavagem de dinheiro não vai caber o crime culposo. E diga-se de passagem, eu acho que o professor de vocês vai falar, ou já falou, mas a maioria dos crimes, todos os crimes que a gente tem no Código dispostos ali no Código Penal, são crimes dolosos. Aqueles que não são dolosos, são culposos, eles vão estar expressos lá. O que não está expresso só permite-se a forma dolosa. A forma culposa sempre vai estar expressa no Código Penal ou nas leis esparsas diversas que a gente tem aí de qualquer crime, dos crimes especiais, dos crimes hediondos, por exemplo. O tipo subjetivo, como eu estava falando, é o dolo. Não há culpa. E aí a gente vai estar aqui nesse inciso primeiro aqui, ó, incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, os converte em ativos ilícitos, ou seja, não precisa ser um grupo inteiro, mas quando a gente pega uma situação específica, já dá para colocar o crime de lavagem de dinheiro. Quem os converte em ativos ilícitos, já dá para pegar. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Ou seja, o legislador pegou todas as possibilidades que há de você fazer com que essa lavagem de dinheiro aconteça e colocou aqui. Não há nada de verbo, nenhum outro verbo existe que a gente não consiga colocar aqui no crime de lavagem de dinheiro. Tá tudo aqui já. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Já se caracteriza como lavagem de dinheiro, quando você importa ou exporta algum bem que o valor não é aquele de mercado. É um valor fictício para poder lavar o dinheiro. 2. Incorre ainda na mesma pena quem? E tudo isso aqui que eu falei está naquela pena lá de 3 a 10 anos. Incorre ainda na mesma pena quem? Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Qualquer infração penal. Participa de grupo, associação ou escritório, tendo de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. Atividade principal ou secundária, porque muitas das vezes a atividade principal ela é totalmente lícita e não tem nada a ver com lavagem de dinheiro, mas aí a atividade secundária que algumas empresas têm já é da atividade lícita, do crime anterior acontecendo ali. Então o legislador procurou de todas as formas possíveis colocar aqui quem vai ser processado por lavagem de dinheiro.
incorre ainda na mesma pena quem? E aí ele traz mais possibilidades. Utiliza na atividade econômico-financeira bens, direitos, valores que sabe que serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos deste artigo. Utiliza na atividade econômico-financeira bens, direitos, valores provenientes da infração penal. Eu acho que está repetindo, né? André falou assim sem nem olhar. É isso, André. É isso. Isso aí eu acho bonito demais, ó. E agora uma pergunta que ninguém me fez, mas eu vou fazer. Professor, a tentativa. Pode? Pode, ó. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. O que é que diz o artigo 14 do Código Penal? Disse o crime, o consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E quais são os elementos, Gustavo? Ou Gabriel? Os elementos consumos quando crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, que é o quê? Tipicidade, culpabilidade e antijuricidade. Quando nele se reúnem todos os atos consumados. E aí tem também o caminho do crime, né? Iter crime, né? Que antes da preparação tem a premeditação, preparação, execução, consumação. Cogitação preparação, consumação. O exaurimento, Rapaz, o Gabriel. Porra, Gabriel. Tu vai casar logo, Gabriel, tu. E aí? Eu acho que casa, Brad. Aí, ó, tentativa. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à verdade do agente. Ou seja, o cara tá lá tentando ocultar, dissimular o dinheiro ali ilícito, e aí ele não conseguiu alheio à vontade dele. Aí já deu margem para tentativa aí, né? Aí ele já vai pegar. Qual a pena do. Agora eu vou te pegar, Gabriel. Qual que é a pena da tentada? De 1 a 2 terços. Reduzida de 1 a. É a mesma pena do consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Entendido, Fagner? Entendido? Tá bacana? A aula tá boa? Tá dando para compreender? Bom, bom. A pena será aumentada de 1 terço a 2 terços se a gente está falando agora aqui de majorante, né? A gente está falando de majorante porque ele está colocando ali, né, uma margem de aumento de pena, né? Não está criando. Se ele tivesse criando uma nova pena, seria o quê? Uma qualificação. E aí a pena será aumentada de 1 terço a 2 terços se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiterada. Ou seja, para aquele que pratica de forma reiterada, por diversas vezes, novos casos, o mesmo crime, a pena dele vai ser aumentada de 1 terço a 2 terços. Por intermédio de organização criminosa ou por meio de utilização de ativo virtual. Bom? A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Reduzida, agora a gente vai para uma... Como é que fala o nome quando a gente reduz? Privilégio. É minorante, não? Hã? Atenuante. Atenuante. Rapaz, a gente tem uns pequenos gênios aqui espalhados pela aula, não tem? Meu Deus do céu. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direito, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, dos direitos ou valores objeto do crime. Isso aqui, o nome disso aqui tudo, ó. Esse trecho todinho que eu leio, qual que é o nome? Delação premiada. Ele não... O Gabriel tá por dentro... Tu estudou isso aí hoje, não estudou? Rapaz... Ele ficou traumatizado ou não? Não, ele não ficou traumatizado, ele ficou feliz, animado para fazer demais, mais. Traumatizado. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Mas a Maísa também, porra, a Maísa tá ali caladinha só, fazendo os rascunhos dela, fazendo ela não sei nem por que ela veio hoje aqui, ela já tá sabendo de tudo já. Ela nem tá falando.
Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada da infiltração de agentes. Está vendo? Isso aqui a gente também viu em organização criminosa. A ação controlada, que é quando você... só que aqui nesse caso você vai precisar de uma autorização judicial, de uma ação controlada, para você esperar o momento certo de prender aqueles que estão no topo da organização. Então, eles esperam o melhor momento para fazer as apreensões. É ação controlada. E aí temos também a infiltração de agente, é quando você coloca um policial disfarçado, um agente disfarçado, dentro das organizações, para a partir de lá de dentro ele conseguir aí ter mais informações que vão corroborar com a prisão aí daqueles que são os cabeças ou daqueles que têm uma liderança dentro dessas organizações criminosas. E aí a gente vai para disposições processuais, eu vou falar só um pouquinho disso, porque é enorme a quantidade, os artigos são poucos, mas os incisos e parágrafos são enormes e são bem técnicos, são bem chatinhos. E aí essa leitura ela tem que ser feita por vocês em casa de forma mais criteriosa, além de concentrada também. Artigo 2º aí, ó. O processo e julgamento dos termos previstos nesta lei obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. Eu vou ler aqui que é melhor. Para mim. Obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. Isso é o processo, Código de Processo Penal normal mesmo. Independem do processo, aquilo que eu estava falando anteriormente, independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes ao crime, ainda que praticada em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nessa lei a decisão sobre a unidade do processo e julgamento. Ou seja, por mais que o crime não seja total aqui, tenha parte lá no estrangeiro, ainda assim a gente vai julgar vai processar e julgar esses réus são da competência da Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro. Aí está falando da competência, que é da Justiça Federal, não estadual, quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. E quem agora falando das polícias aí que a gente tem, lá no artigo 144, de quem é a competência dessas investigações a nível federal? Qual que é a polícia que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em crime federal? Polícia Federal. Vamos ver se eu consigo chegar até o fim, né? Que é o certo, né? Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal, óbvio, vai ser a Justiça Federal. A denúncia será instruída com indício suficiente da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Olha que legal aqui também, ó. Se o crime que deu origem à lavagem de dinheiro, por algum motivo, deixar de ser crime, isso não quer dizer que o crime de lavagem de dinheiro também vai sumir, vai acabar. Não, 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 não. O crime antecedente já acabou, mas o crime de lavagem de dinheiro ele vai continuar porque ele é independente. Como eu cansei de falar aqui no início dessa aula, a independência, não há uma comunicação no sentido de que eu preciso do um para poder julgar o outro. Não, eu preciso que ele só aconteceu. Mas ele não precisa ter transitado em julgado. Como vocês viram aqui, ele pode ter até deixado de ser crime, que mesmo assim o crime acessório, lavagem de dinheiro, o crime derivado, lavagem de dinheiro, ele vai existir. Ele vai ser passível de punição. E aí, ó, no processo por crime previsto nessa lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Decreto-Lei tarará, tarará, de outubro de 41, que é o Código de Processo Penal. Devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação de defensor dativo. Isso quer dizer o seguinte, assim, ó, que eu não preciso,
Eu não preciso do seu Bolivar, por exemplo, é só um exemplo. Eu não preciso do seu Bolivar aqui para eu dar prosseguimento ao processo, condená-lo. Não preciso dele. O ideal é que ele esteja presente, óbvio. Mas eu não preciso dele. Na ausência dele também vai ser, como não tem ele, não tem advogado, a Defensoria Pública ela vai ser acionada e vai dar prosseguimento aos trâmites legais aí do processo até o trânsito em julgado. Deu para entender isso aí? Pessoal, a aula tá chata? Por ser uma lei bem chatinha? Tá dando para entender? Legal? É. Eles estão agora tão espertos, espertos. Ó, quarto aí, ó. Artigo 4º. O juiz de ofício, ou seja, ele não precisa ser cutucado de forma alguma, de ofício, por ele mesmo. A requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ou seja, tem essas três possibilidades. Pode ser de ofício, pode ser com requerimento do MP e com ou representação do delegado de polícia. Ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício suficiente de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existente em nome de interpostas pessoas, ou seja, de laranjas, que seja um instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nessa lei ou das infrações penais antecedentes. O que isso aqui quer dizer? Que ele pode, de acordo com o que está aqui disposto, ele pode simplesmente assegurar aquele objeto apreendido ali, fruto da lavagem de dinheiro. Ele pode deixar, ou se aquilo ali ele souber que vai se desgastar com o tempo, que vai perder seu valor, aquilo ali pode ser leiloado. Ou por leilão, ou acho por concorrência também, eu acho que vai estar aqui. Para não perder a possibilidade de perder o valor daquele bem, o produto, daquela coisa lá, fruto da lavagem de dinheiro. Pode. Hum. Ah, mas isso é. Não, essa questão legislativa aí é bem peculiar e a gente acaba não tendo muito. Eu acho que alguém que tivesse essa função, que tem essa função, que até um cara que eu sou muito fã, que é o Diego Fontes, não sei se você já ouviu falar do Gran, que ele já foi policial legislativo, ele já foi do Senado, da Câmara, ele é um consultor legislativo. O que que esse consultor legislativo faz? Ele faz as minutas de lei. E justamente essas pessoas é que acabam sabendo por que que a ordem muda ou não muda, entendeu? Essa parte eu não conseguiria te falar justamente por isso. É uma parte bem técnica mesmo, assim, para quem faz as leis. Que não são os deputados, são seus assessores, consultores. Normalmente é assim. É, já tá investido. Aí, ó, proceder-se-á à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Então, aí eles vendem através do lei de leilão ou concorrência justamente para manter aquele valor ali. Caso seja comprovado que é oriundo de uma lavagem de dinheiro, aí volta para os cofres do Estado ou da União, a depender do crime cometido, né? Se é um crime federal, União. Se não é federal, Estado. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a ilicitude de sua origem. Ó, o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a ilicitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custos decorrentes da infração penal. É bem autoexplicativo esse parágrafo aí. Espera aí. Acho que eu não vou ler tudo não, porque senão eu vou me empolgar e vou ficar só lendo aqui. Veja. Hã? 18. E esse acho.
Esse artigo é o quarto, se eu não me engano, ele tem muitos parágrafos, muitos incisos. Eu vou para lá, vou agora dos efeitos da condenação. Deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui. É aquilo que eu estava falando, esse artigo 10 aí, ó. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará em favor, conforme o caso da União ou do Estado. É o que eu estava falando. A perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança, a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada a destinação prévia, e a perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado na sentença condenatória, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. O legal de eu ter parado aqui, justamente nessa parte aqui, é porque tudo aquilo que tem data, a banca gosta de cobrar. Então faça essa leitura em casa para justamente pegar essas datas. É justamente o que vai cair. Não vai cair conceito, o que que é lavagem de dinheiro. Raramente vai cair. Vai cair alguma coisa lá de dentro que eles sabem que o concurseiro, às vezes, os menos concurseiros, sei lá, não vão tão fundo assim na lei, né? Sim, sim, ó. A perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ao terceiro de boa-fé. Então, aqueles bens que não foram reclamados pelo processado, ou por quem, pelo processado não, aliás, por quem está perdendo esses valores, se ele não foi reclamado em 90 dias, aí, ó, a perda desse bem não reclamado pelo prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Isso aqui é tudo para dizer que, sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará em favor, conforme o caso da União ou do Estado. Ou seja, isso aqui volta para a União ou para o Estado. Que quem é, que quem é o que a gente estava falando lá no início da aula, que quem é o polo passivo, né, da relação aí do crime, é o Estado. Os bens a que se referem os incisos. Não, vou ler isso aqui não. Vamos lá. Efeitos da condenação. Essa leitura vocês vão fazer em casa, tá? Do resto do capítulo. São efeitos da condenação além dos previstos no Código Penal. Além dos previstos no Código Penal. Essa lei aqui trouxe também efeitos, mas que lá no Código Penal já também teria efeitos, devido ao crime anterior, muitas das vezes. Ó, a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto do crime previsto nesta lei, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A perda em favor da União e dos Estados nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes previstos nessa lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A interdição do exercício do cargo ou função pública, de qualquer natureza de diretor, de membro do Conselho de Administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Vamos ler de novo isso aí? A, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza de diretor, de membro do Conselho de Administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada quanto aos processos e competências de Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nessa lei, e quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Vocês viram que é uma leitura chata de você fazer aqui? Como é chato eu ficar só lendo aqui, e aí quando eu for explicar já é autoexplicativo. Então, eu prefiro que essa parte os senhores leiam em casa. Eu gosto de ler, vocês sabem que eu gosto de ler, mas melhor que vocês leiam. No, no, na época que eu fiz a prova da Polícia Penal, naquele ano eu li 52 livros. Eu tenho todos eles lá em casa e a minha missão é lê-los todos novamente. Homo sapiens, Homo Deus, tudo do Yuval Harari, que fala sobre a evolução humana aí ao longo do tempo, das grandes revoluções. Eu não posso falar para não me entender porque a aula é de outra coisa, mas uma ideia que eu tive nessa época, eu pensei assim:
Eu sou totalmente inexperiente quanto ao mundo. Por quê? Porque eu vivia em bolhas, como todos vocês vivem em bolhas. E uma das formas, quando a gente não tem dinheiro para ficar viajando e fugir da nossa bolha, é ler livros. Ler as ideias que outras pessoas tiveram e colocaram, tiveram a generosidade de colocar em livros para transmitir para as outras pessoas. Então, muito do que eu aprendi para passar para vocês aqui não vem de uma vivência real, no sentido de estar lá de fato, mas vem de uma vivência de livros. Eu li muitos livros e eu aprendi muito com esses livros, coisas que não tem nada a ver com concurso público, mas que me abriram a mente para absorver o conteúdo que eu tinha que estudar para o concurso público. A leitura é a amiga de vocês nessa preparação para qualquer prova que vocês forem fazer. A leitura, a leitura, a leitura, a leitura, a leitura, a leitura. Leiam, 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 absorvam. Tenham conhecimento, adquiram conhecimento sobre tudo um pouco que venha a abastecer os nossos cérebros, nossos neurônios que estão aí só criando mais linhas neurais aí que vão trazer mais possibilidades de entendimento, fazer interrelações, correlações, fazer uma junção de vários conhecimentos e transformar numa possibilidade de absorção de outros conhecimentos. O que eu estou falando, eu sei que é um pouco abstrato, mas só sigam a parte do leiam, 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 leiam e leiam qualquer coisa que tragam, que dá prazer para vocês, porque o cérebro precisa também desse aconchego, desse carinho, desse afago. Dito meu recado, vamos voltar aqui para o assunto. Dos bens, direitos ou valores oriundos dos crimes praticados no estrangeiro. Agora a gente vai para os crimes que são praticados lá fora e que a gente consegue ainda tipificá-los aqui no Brasil. Em Brasil, artigo 8º, o juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional, na hipótese de tratado ou convenção internacional, e a gente está cheio de tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico brasileiro, está cheio deles. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais. O juiz determinará, na hipótese da existência do tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias, ou seja, vai trazer medidas que vão assegurar que aquele bem ou valor não seja, ao longo do tempo, sumido, perdido, escapado, sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no artigo 1, praticados no estrangeiro. Aplica-se o disposto nesse artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante promover reciprocidade ao Brasil. Ou seja, se nós não temos um tratado com o país tal, mas a gente tem a reciprocidade, no caso de uma conversa dizendo assim, ó, a gente vai devolver os valores aqui ocultados pelos agentes brasileiros, a gente vai devolver se houver essa reciprocidade. Se quando acontecer aqui também, vocês também devolverem. Entendeu? Porque existem tratados para isso, existem convenções para isso, mas a gente não tem ligações com todos os países do mundo. Então, quando não houver essa convenção ou esse tratado, se houver a reciprocidade, e aí é uma conversa interna entre os envolvidos, tranquilo. Também pode acontecer a incidência aqui do nosso Código de Processo Penal, nas questões processuais. Na falta de tratar, eu já li essa parte. Não li não. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores apreendidos ou sequestrados por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes de sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil. Entre aquela nação e o Brasil. Ou lesado ou de terceiro de boa-fé. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos bens e valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre os Estados requerentes e o Brasil na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Das pessoas que estão sujeitas aos controles dos órgãos competentes. Artigo 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11, que ainda está por vir, mas eles já estão prevendo aqui o que vai acontecer. Pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual como atividade principal ou acessória cumulativamente ou não.
Primeiro, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. A compra e venda, isso aqui é o banco que faz, tá, pessoal? A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Isso aqui já é uma corretora de câmbio. A 3, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Aqui já é um outro tipo de corretora também aí de ativos, que a gente tem diversos aí no ordenamento financeiro brasileiro e mundial, na verdade. Parágrafo único, sujeita-se às mesmas obrigações. Isso aqui tudo, pessoal, os bancos, as corretoras cambiais e essas outras corretoras aí de ativos, todas elas têm a obrigação de participar aos órgãos competentes das movimentações estão acontecendo ali, justamente para identificar se há a ocultação de bens, se há a lavagem de dinheiro envolvida nas negociações comerciais daqueles envolvidos. Olha aí, ó. Sujeitam-se às obrigações referidas, que aí essas obrigações eu vou falar lá no artigo seguinte. Eu estou no nono ainda, mas ele está falando daquelas pessoas lá dos artigos 10 e 10º e 11º. 10 e 11. Ah, a parágrafo único, sujeito às mesmas obrigações, aí as mesmas obrigações, eles podiam ter colocado aqui só o quarto aqui, ó, inciso quarto aqui, mas eles colocaram um parágrafo único e começaram de novo, não faz nem sentido. As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão também, eles têm que se sujeitarem às obrigações referidas aí nos artigos seguintes. As seguradoras, as corretoras de seguros, as entidades de providência complementar ou de capacitação, as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços, as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico magnético ou equivalente que permita a transferência de fundos. O que isso está dizendo? Qualquer empresa financeira no Brasil tem as obrigações de prestar esclarecimentos para os órgãos seguintes aí. Todas elas. Algumas vão ser para os seus órgãos reguladores, como por exemplo o Bacen, que é para moeda, como por exemplo a CVM, que é para câmbios, que é para ações. E aí, na falta de que esse órgão, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático, uma concessionária tem um órgão regulador como o Bacen, como o CVM? Não tem. Então, para quem que eles vão participar nas compras desses carros aí super caros? Eles vão falar para o COAF, que é o Conselho Controlador desse tipo de informação que a gente tem das movimentações financeiras que a gente tem rolando aí no Brasilzão. Esse Brasilzão de meu Deus. Ó, as empresas de arrendamento mercantil, o leasing e as empresas de fomento comercial, o factoring e as empresas simples de crédito, o ESC. Todas essas empresas aí, elas têm que prestar informações. Isso é dada pela lei complementar aí, ó, de 2019, ó. Lei complementar número 167 de 2019. As sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de apostas de cota fixa ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro, de bens móveis, de bens imóveis, de outras mercadorias ou serviços, bem como concedem descontos na sua aquisição ou contratação. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Bet. Exatamente. É a bet também das apostas de casas de apostas de futebol, de cassino, de tudo isso. Foi criada, foi implementada justamente para isso. Porque há também ali a questão da lavagem de dinheiro, né? Para tornar aquele dinheiro ilícito, dar a aparência de ilícito, né? Através disso aí. É prato cheio. Ela é novíssima, essa lei. É uma bebezinha essa lei. As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas nesse artigo, ainda que de forma eventual, ou seja, não precisa ser permanente não, pode ser de forma eventual, já está cabendo aí a prestação de informações aos órgãos reguladores aí.
As demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiros, de câmbio, de capitais e de seguros, as pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referentes nesse artigo, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra de venda de imóveis. Cara, eles não deixam escapar nenhuma empresa financeira de prestar os esclarecimentos necessários, as informações correspondentes a qualquer pessoa. Aquele que acha que tá fazendo tudo na surdina aí e tal, tá não, viu? Existem valores que se eu for depositar em dinheiro, e aí eu não sei qual o valor que tá agora, não sei se é 30 mil, é 50 mil, que na hora que eu faço esse depósito, já automaticamente a informação para o COAF ou para o órgão regulador necessário, dizendo quem foi que fez essa transferência, para eles poderem analisar se há uma frequência nisso, se foi eventual, se há possibilidade. Se aquela pessoa estiver fazendo isso com bastante habitualidade, esse tipo de situação, de depósito, eles já vão ficar espertos em relação a essa pessoa e já abre margem. O de Souza, não. É, moço. O governo quer dinheiro, né? E outra coisa, essas venda e compra de imóveis, por exemplo, a gente paga imposto em cima disso aí. O governo não quer abrir mão disso aí. E hoje em dia, o governo aí precisa de captar recursos, né? É imposto. É imposto. Sim, sim, sim. Cara, mas eu esqueci de trazer, eu tinha uma operação da Polícia Federal referente à lavagem de dinheiro aí, bem interessante, mas acabou que na produção aqui do material para vocês eu acabei esquecendo de trazer. Mas na próxima aula eu vou ver se eu lembro de trazer. Minha cabeça é ruim. Aqui eu vou passar a da identificação dos clientes e manutenção de registros. Ó, da identificação dos clientes e manutenção dos registros. Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9º, agora a gente vai falar das pessoas, que o artigo 9º já começou a discorrer sobre as situações. A identificação, as pessoas referidas no artigo 9º identificarão seus clientes e manterão o cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Aí já entra outras autoridades para fazer esse tipo de manutenção. A manutenção e registro manterão o registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos de valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ativos virtuais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar o limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por essas expedidas. Quando ele fala aqui no limite fixado pela autoridade competente, aqui já é um outro órgão que vai dizer qual é o valor que vai ter que ser necessariamente comunicado de imediato para o COAF, por exemplo, que é o Conselho de Controle aí das atividades, ou para o órgão regulador daquela situação. Foi revogado. Qual? Essa aí foi revogada em 2012, né? São várias leis aqui revogando outras leis dentro dessa lavagem de dinheiro. Ele é totalmente nova. Quando você dá uma olhada lá no site oficial lá do Planalto, você vê que ela foi totalmente modificada. Totalmente. Como ela é a lei que deu início a tudo isso, ela é mantida como a principal lei, porém ela vai estar toda cheia desses textos aqui azul, dizendo qual é a lei que foi lá e revogou a anterior. Ela é toda assim, ó. Essa lei é toda revogada por outra lei e tal, modificada. Ó, os órgãos deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações que lhe permitam atender o disposto nesse artigo e no artigo 11 da forma disciplinada pelos órgãos competentes. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador, fiscalizador e, na falta deste, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, na forma e condições por estes estabelecidas. O que quer dizer isso aqui? Que todas as empresas financeiras no Brasil devem manter o seu cadastro atualizado justamente para ver esse controle sobre aquela pessoa lá na ponta de lança, lá que somos nós. Que somos nós. Tem que haver essa manutenção
para poder não ter como escapar a ninguém. Estamos todos num Big Brother. E o senhor é o principal, senhor Gabriel. Você está sendo vigiado. Ah, deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar nos termos da lei o sigilo das informações prestadas. Essas tem informações que são passadas apenas periodicamente, que pode ser anualmente, por enquanto está sendo anualmente, mas se eles quiserem fazer com que seja semestralmente pode ser, trimestralmente pode ser, bimestralmente pode ser também. Atualmente essa informação é passada anualmente aí. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1 deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Sua empresa, né? Os cadastros e registros referidos no inciso 1 e 2 deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos. Ou seja, as informações, as informações prestadas dos clientes, eles têm um prazo de duração, até 5 anos. De 5 anos para trás, perdeu-se, já era. Isso também se tem muito a ver com, até com, não tem nada a ver com o que eu vou falar agora aqui da lavagem de dinheiro, mas indo para a área trabalhista, quando eu sou demitido de uma empresa, eu só posso reclamar os direitos que eu acho que eu tenho e que ela me pagou só até 5 anos. Se eu tiver na empresa aí 15 anos, e durante 15 anos ela não pagou meu FGTS, por exemplo, nos 15 anos, aí eu vou entrar na justiça. Eu só tenho direito até 5 anos para trás. Os 10 anos que ela não pagou, e é a mesma coisa aqui em relação às informações, elas são válidas por 5 anos. 5 anos de cada cliente. A informação prestada tem que ser dos últimos 5 anos. Se ele faz isso por 10 anos, 15 anos, as informações que serão fornecidas para uma investigação, uma possível investigação no caso de lavagem de dinheiro, só é até 5 anos. Entendido? Os cadastros e registros referidos no inciso 1 deste já li. O registro referido no inciso 2 desse artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado em um mesmo mês calendário operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que em seu conjunto ultrapasse o limite fixado pela autoridade competente. Esse valor aqui, de novo volto a falar, quem vai definir é o órgão competente, que a gente não sabe, porque está em uma outra portaria, está em uma outra lei que não cabe aqui dizer, que também não vai ser cobrado essa parte aí. Mas vale lembrar. O Banco Central manterá registro centralizado, formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. Agora, da comunicação de operações financeiras, aí, ó. As pessoas referidas no artigo 9º, que são os bancos, as corretoras, as cooperativas, todas essas instituições, dispensarão especial atenção às operações que ou seja, colocarão total foco nas pessoas. Esse dispensarão aqui não é de dispensar não, é justamente o contrário, é uma palavra que foi usada com o termo contrário aí. Dispensarão especial atenção a operações que, ou seja, focarão nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes que possam constituir-se aí em sérios indícios de crimes previstos nessa lei ou com eles relacionados. Ou seja, se eu reiteradamente faço diversos depósitos ou transações financeiras aí que fogem muito ao meu nível financeiro, os bancos já ficam com alerta e esse alerta tem que ser repassado também para o órgão regulador. No caso, eu acho que é o Banco Central, não sei se vai ser o Banco Central ou o próprio COAF. E eles já ficam de olho nas próximas movimentações aí que eu vou fazer. Eu também sou contador e eu todo ano faço o imposto de renda. E todo mundo sempre vem com... é porque eu tenho um negócio aí e... Só que eu não pago imposto desse negócio e tá caindo dinheiro na minha conta. E eu falo assim, e quanto é esse dinheiro? É R$ 1.000, 2.000? Com que frequência? Todo mês? Porque convenhamos, em um ano, se eu recebo 2 anos de uma conta de uma pessoa física, em 12 meses eu recebo 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, isso não parece um aluguel?
E se há também um aumento aí anualmente de 10%, aí no próximo mês vai ser 2.200, 2.200, não caracteriza aluguel, e não tem que haver o imposto, o governo não pede esse imposto, e aí você esquece que a pessoa que está do outro lado pagando esse aluguel, ele também vai colocar lá para reduzir na dedução do imposto dele, vai colocar que paga aluguel. E quando ele coloca que paga aluguel, vai perguntar para quem que ele paga aluguel. Ah, é o Fagner. Aí tu coloca, aí, seu Fagner, eu preciso do seu CPF para colocar que eu pago aluguel para o senhor. E aí, isso aqui é só um exemplo, tá? Nada tem a ver, mas só para informar para vocês como a comunicação que a gente acha que não existe, mas ela existe. E aí eu coloco o nome do Faidan lá e que eu pago R$ 2.000 todo mês para ele. Só que na hora que ele vai fazer o imposto de renda dele anual, a Andrea sabe que ela é contadora também. Ele simplesmente não coloca que recebe o aluguel. E aí o governo fica olhando assim, não, fulano disse que paga o aluguel para Fagner. Fagner faz o imposto de renda e ele não declarou que recebe aluguel, porque se ele recebe aluguel, todo mês tem que pagar. Você tem que fazer o carnê-leão e todo mês você vai colocar de forma própria. Passou 2.000, todo mês está depositando 2.000, vou colocar que recebi 2.000 de aluguel e vai ser cobrado uma taxa. Aí vai ser cobrado, você vai pagar para o governo, porque você está tendo um ganho de rendimentos, né, um ganho de capital. E aí você vai ter que colocar. Se você não coloca, o governo olha e vai falar: ele não está pagando, ele não está pagando. Uma hora isso explode. E quando isso explodir, eles vão querer todos os anos que o senhor não declarou e que recebeu esse dinheiro. Aí, ó, alguém já passou por isso aí, não? De não declaração? Eu não declarava não, mas depois que eu entrei ali pro meu cargo público aí, eu tenho que fazer imposto de renda e é chata. Mas só vem dinheiro de lá também, tá de boa. Da responsabilidade administrativa. Deixa eu ver que horas são bem aqui. Eu acho que vai dar pra chegar pelo menos. Falta 7 minutinhos só. Não vai dar pra fazer o exercício hoje, mas na próxima aula a gente faz o exercício. Na próxima aula é que dia, professor? É depois de amanhã ou é amanhã? Acho que é depois da manhã, eu acho. Da responsabilidade administrativa. Ó, artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9º, de novo, os bancos, corretoras, as cooperativas, bem como aos administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas cumulativamente ou não penas pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Ou seja, a gente vai falar aqui de sanções. Quais são? A 10 e 12 das comunicações. Passamos? A gente está no artigo, ele está no artigo. Agora a gente vai é verdade. É o 11 e o 11A, é porque aí quando eles introduziram mais uma parte da lei, eles colocaram só 11A. Mas a gente falou do 11A, né? Não, falou não. Ah, aqui, né? As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central. Cara, é muita possibilidade de pegadinha em provas. Muita, 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 muita. Muita. É uma lei que ela é pequena, como eu falei, de 18 artigos, mas que ela se desdobra demais. Ela foi mexida demais. Aí da responsabilidade administrativa. As pessoas referidas lá no artigo 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, aos administradores das empresas aí, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Aí vamos lá nas sanções. Advertência, multa pecuniária a variável não superior ao dobro do valor da operação, não pode ser superior ao dobro a multa. A multa tem que ser até o dobro, não pode ser superior. Ah, ao valor de 20 milhões de reais, também não pode ser superior a isso.
Mas isso vai depender também do grau ali, da movimentação feita, de tudo isso aí. É muito relativo. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício de cargo de administrador das empresas jurídicas referidas no artigo 9º. Isso está tão fora da nossa realidade, né? Falar disso aqui agora, mais um adendo aqui, eu gosto de fazer isso. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. É tão irreal para mim. A Magna fez administração, né, Magna? Formada em administração. Eu também sou formado em administração, além de contabilidade. Quando que nós vamos ser administradores de uma empresa, por exemplo, a Juari ali? Vamos colocar uma empresa local. Quando que a gente vai ser um administrador daquilo? É meio que irreal pra gente, né? Porque geralmente a gente formou em administração, mas os administradores de algumas empresas, principalmente cidades pequenas assim, são pessoas que são amigas do dono que cresceu com ele, né? Começou ali de office boy, e aí fez amizade, aí o patrão não estuda e tal, ou às vezes nem dá o estudo, só dá a capacidade mesmo, ele acaba se tornando aí um grande administrador. E aí nós que passamos 4 anos na universidade, trabalhamos de Uber. Se conseguirmos comprar um carro, né? Vamos trabalhar de Uber. Às vezes eu vou falar uma realidade aqui pra vocês agora. Eu já pensei em fazer job. Porque tá difícil, né, Underline? Tá difícil. Eu só não fiz job até agora porque não teve nenhuma proposta. É job? Não, dropship. Dropship é legal, não, dá dinheiro. Eu falei job. Ninguém te julgou, ninguém te julgou. Vocês julgaram ela? Ni- Ninguém te julgou, não. Ei, aqui nós estamos aqui para abraçar o outro. Não é para julgar, não é? Dropship. Já pensou em fazer dropship também? Também, ó. Também é triste. Quando você falou, eu fiquei, tá bom. Tá bom. Pode vir na aula de amanhã, ninguém vai lembrar disso, não. Ninguém vai lembrar, não. Eu acho que não lembra, não. Meu Deus. Esqueceu, todo mundo esqueceu. E aí, quando deixarem de sanar a pena de advertência, a de multa será sempre que as pessoas referidas no artigo 9º por culpa ou dolo. Por culpa ou dolo? Vamos ver isso aqui direito. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções. Ah, tá. É pela irregularidade no cumprimento das instruções referidas no incisos 1 e 2. Aqui já não é mais da lavagem de dinheiro, mas é só do esquecimento dos funcionários ou daqueles que estão encarregados lá dentro das empresas de passar as informações, entendeu? Então eles podem, por dolo, não por culpa, que é por negligência no caso, não passar, deixar de passar informações. Então, nesse caso, a gente está falando de sanções para as empresas financeiras. Não é para o criminoso de lavagem de dinheiro. Na hora que eu li aqui, rapaz, isso está me contradizendo, não pode não. Deixarem de sanar as irregularidades de objeto de advertência no prazo assinalado pela autoridade competente, não cumprirem o disposto nos incisos 1 e 4 do artigo 10, a gente teria que voltar lá para ver, mas eu não vou voltar não. Deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição formulada nos termos do inciso 5 do artigo 10. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta lei ou quando ocorrer reincidência específica devidamente caracterizada em transações anteriormente punidas com multa. Vocês percebem que é uma leitura truncadinha, né? Ler tudo isso aqui, lembrar na hora da prova. Merece passar mesmo, não merece? E tem um pessoal passando, viu? A cassação de autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas, com a pena prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Descumprir a vedação ou deixar de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Isso aqui é referente à advertência e a pena de multa, viu, pessoal? As empresas financeiras que não repassaram as informações. Artigo 12A. Eu estava no 12?
É mesmo, 12A, ó. Tem a 17 aqui é 17A, B, C, D, E. Eles só vão remendando a lei e vai ficando uma coisa feia. Ato do Poder Executivo Federal regulamentará a disciplina e o funcionamento do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente, CNPq, disponibilizado pelo portal de transparência. Vocês verem que agora aqui é um termo, é tudo técnico. Não é melhor, eu não vou ler isso não, porque isso aqui é muito termo técnico, é melhor vocês lerem em casa, né? Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o nosso COAF. É criado no âmbito do Ministério da Fazenda o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Ou seja, tem o COAF para realizar tudo aquilo que a lei está dizendo, sem prejuízo dos órgãos reguladores que a gente também tem lá, que por exemplo o Bacen, o CVM. Hã? Já, tu viu aí, né? 4 vezes já foi mudada essa lei. As instruções referidas no artigo 10, destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9, para as quais... Agora eu lembrei de novo do negócio aí, o Anderson. Do nada veio um pensamento, moço. Pensamentos intrusivos, né? É intrusivos que fala? O COAF deverá... O COAF... Vamos esquecer, vamos esquecer. Eu esqueci. O problema é que eu lembrei de novo. O problema é que lembrou. O COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação e estimulação de bens, direitos e valores. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Disposição. Olha, acabou, ó. Acabou. Acabou. Ó, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E. Pessoal, a nossa aula se encerra aqui. Espero que eu tenha conseguido passar as informações principais, porque vocês viram que tem muita coisa para ler e essa leitura tem que ser feita por vocês na residência de vocês ou não, pode ser num parque também, no parque ambiental, sei lá. Mas tem que ser feita por vocês em um momento a sós consigo mesmo. Beleza? Deu para tirar algumas dúvidas? Alguém está saindo aqui com alguma dúvida que eu não consegui tirar? Se tiver, fala agora. Ou manda no WhatsApp.